Tecnologia nuclear, radiação e reator. Nós vimos algumas dessas coisas nas aulas anteriores, né? E nós vamos continuar na aula de hoje falando um pouquinho mais sobre o reator e as suas aplicações. Para que serve a radiação que são obtidas aqui no reator? Você já ouviu falar que alguns tipos de câncer podem ser tratados com radiação? Também ouviu falar que recentemente algumas máscaras, sim, essas que a gente usou aqui na pandemia contra o coronavírus, elas foram irradiadas aqui no IPEM? Mas para que isso, hein? Olá, professor Federico, seja bem-vindo a mais essa aula. Obrigado pela oportunidade. A radiação, na verdade, ela tem um papel também de esterilizar coisas. Então, se você fizer um estudo e descobrir qual é a quantidade de radiação que incide numa máscara para matar micro-organismos, você acaba esterilizando ela. Então, o IPEM fez um convênio com uma associação aí que produzia máscaras e irradiava elas para deixar elas estéreis. Isso a gente faz também com equipamentos médicos, antes de ir para tratamento, com alimentos. Então, a gente irradia para matar micro-organismos e deixar o alimento ou os equipamentos estéreis. Olha aí, então nós já começamos a aula vendo direto uma aplicação da radiação. Bom, mas para a gente começar essa aula bem e relembrar algumas coisas, a professora Simone também está acompanhando a gente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora de Fábio. Química do terceirão, né? Isso, obrigada, professor Fábio, pelo convite. E aí, professora, poderia lembrar a gente um pouquinho sobre o modelo atômico para que a gente possa estruturar muito bem a ideia de efeitos biológicos e também o efeito da radiação sobre a massa? Sim, primeiro vamos ver como funciona um átomo, né? Nós temos o átomo ele é composto por duas partes distintas, né? O núcleo, onde nós temos lá a massa atômica, né, onde é inserido todo o próton e o nêutron, que compõe a massa desse elétron, e na eletrosfera nós temos os elétrons, né, e esses elétrons ele está de forma desordenada, que a gente não consegue medir a velocidade dele, né, e nem a localização exata do elétron. Né? E dentro do núcleo nós temos nêutrons, que ele não possui carga, né? Que é uma partícula sem carga, e o próton, que possui uma carga positiva. E os elétrons, em contrapartida, são as cargas negativas. E o nêutron ele serve para poder neutralizar também, né? Ajudar a neutralizar o núcleo, porque como os prótons estão em cargas positivas, teoricamente eles estariam o quê? Tendo uma repulsão, né? Positivo com positivo vai ter uma repulsão. Então os nêutrons ele participam aí dessa, digamos que ele vai tentar fazer uma harmonia entre os prótons dentro do núcleo, para ficar eles tudo juntinho lá nesse bloco dentro do núcleo. Olha, legal, bem relembrado, né? Já que os prótons têm todas cargas positivas, né? Eles não poderiam coexistir no núcleo Sim. atômico, né? Então aí nós já acabamos de identificar que existe uma outra força, né? Uma força que mantém as partículas nucleares unidas, juntas. É essa que vai dar origem, é o que a gente vai chamar de energia nuclear, professor? Isso, essa força que é chamada força forte, ela é mais de 100 vezes mais intensa que a eletromagnética. Então, essas produções de energia que dependem de reações químicas, né, combustão, alguma coisa assim, elas têm um rendimento menor do que um efeito que depende do núcleo, que tem uma força muito mais forte envolvida. Então, o rendimento de um efeito nuclear para geração de energia é muito maior. Bom, já revemos então o modelo atômico e já sabemos aí agora dessa força nuclear que está ali mantendo as partículas coesas dentro do núcleo atômico. Vamos falar um pouco sobre os efeitos agora da radiação quando ela atinge o tecido, as células. São os efeitos biológicos da radiação. E aqui onde a gente está, a gente consegue escutar um barulhinho. Consegue perceber, Simone? Ele está me incomodando, esse barulhinho. Que barulhinho é esse, hein, Bom, vamos perguntar aqui pro professor Fred. E esse barulho que a gente está escutando, hein? Aqui intensifica muito, está passando muito ar por aqui. O que significa isso? A gente só tem uma saída de ar do prédio, que é uma chaminé que tem filtros especiais. Então, todo o ar que entra, ele só sai por essa chaminé. Todo o prédio do reator, ele está numa pressão mais baixa. Então é por isso que a gente passou por aquelas duas portas da entrada, tem uma antecâmara. Então a gente passa de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa. Então o ar entra, sai por aqui e sai para o meio ambiente numa chaminé que monitora e tem filtros. Então o ar que sai daqui também é controlado? Também é controlado. Não pode sair nada que seja radioativo daqui do prédio. Legal. Bom, então aqui não pode fumar, né? Nem pensar. Nem pensar, porque olha, o único lugar de saída aqui é esse, né?
Ô, professor, já que estamos falando de saída, de troca, né? Essa água da piscina, ela já foi trocada? De vez em quando troca essa água da piscina do reator? Por semana, a gente tem uma perda por evaporação, porque a gente está num ambiente com ar-condicionado. Então, a própria evaporação tira a água. A gente tem que repor, então a gente trata a água de novo. Mas essa aí fica aí o maior tempo possível, a gente faz retratamento na água. Se por acaso a gente tiver que esvaziar isso, a gente tem um tanque que fica embaixo da rua, a gente manda toda a água para lá, porque ela não pode ir para a rede pública. Então fica nesse tanque chamado tanque de retenção. Aí ela é analisada e se não tiver radioativa pode ser liberada. Mas a gente tenta não mandar essa água, a gente joga essa água para o tanque e depois joga ela de volta. Porque muita água sairia muito caro para a instituição. Então tudo que sai aqui do reator é controlado? Tudo que sai do reator tem que ser controlado. Até o lixo? Principalmente o lixo. O lixo não pode ser radioativo. Então a gente tem uma equipe de proteção radiológica que monitora todo o lixo que sai daqui para verificar se ele é radioativo ou não. Se for radioativo, ele vai para um setor de armazenamentos de rejeito que a gente tem aqui. Rejeito radioativo. Então, olha, como o reator consegue tornar quase tudo aí reativo, né? Radioativo, né? Então, isso pode ser aproveitado para alguns fins, para algumas aplicações. E nós vamos ver algumas dessas aplicações que são possíveis graças a algumas características desse reator e de acordo com a forma como ele foi construído, né? Isso aí. Agora nós estamos aqui no primeiro andar, neste nível, é a altura do nível do núcleo do reator. É aqui onde é feita algumas montagens experimentais nos tubos que extraem o feixe de radiação lá do núcleo do reator. E essas montagens são feitas, então, em volta desses extratores. Nós vamos conhecer algumas delas nesta aula. Professor, a radiação ela é prejudicial à saúde ou é benéfica à saúde? Qual é o efeito que ela tem? A radiação ela tem duas faces, né? Se você estiver exposto a uma fonte muito intensa de radiação, isso vai, claro, te causar um problema. Como um remédio, se você usar a dose muito grande, você vai ter problema. Mas a radiação é uma aliada muito grande na saúde hoje. A gente aprendeu a dominar e sabe como que dá para fazer os tratamentos. Então tem a radioterapia, que a gente incide a radiação eletromagnética na pessoa para fazer o tratamento. A gente pode também fazer alguns tratamentos com radiofármacos. Então a gente tem um material radioativo, adiciona uma molécula que vai levar esse radiofármaco a um órgão. E aí lá ele mata as células locais. E também, cancerígenas no caso. E também a gente pode usar ela para fazer exame. E existe também um outro tipo de tratamento que é a prótonterapia. É você usar prótons acelerados, aquele próton que está dentro do núcleo, você acelera ele e incide na pessoa como se fosse uma radioterapia, só que o próton ele tem uma vantagem de alcançar um local muito preciso. Legal, então esses são alguns dos efeitos e dos usos tecnológicos da radiação na saúde, né? Isso. Aqui onde nós estamos tem várias montagens feitas para aplicações dos estudos da física na área de física nuclear, não é isso? E da saúde. E da saúde. Né? Aqui a gente tem os tubos que extraem feixes de nêutrons. Então, esses tubos eles vão até quase a face do núcleo e se não tiver tampado, vem um feixe de nêutron dele. Você usa esse feixe de nêutron para fazer espalhamento na matéria. E aí você consegue fazer imagens com o nêutron, que é uma imagem que é complementar à imagem do raio-x, porque o nêutron interage preferencialmente com um número atômico baixo, então hidrogênio, carbono, isso o nêutron consegue interagir melhor. Já o raio-x consegue interagir melhor com coisas mais pesadas, né? Quando a gente faz a imagem do braço, a gente vai enxergar o osso, não o tecido. E aí é uma imagem complementar. A gente pode fazer também espalhamento na matéria para estudar cristais ou estudar terapia utilizando o nêutron, quando a gente dopa os tecidos com boro, né? O BNCT, Boron Neutron Capture Therapy. Legal. Então essas aí são algumas aplicações e nessas partes aqui, né? São partes que estão estudando, né, para fazer algumas aplicações, né, que vão variar aí desde a indústria, tanto na saúde, como também aí talvez na área alimentar, né, da agricultura, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Isso. Professor, já que estamos falando de extrair a radiação lá do reator, né, das partículas que estão lá, chegarem até aqui, né, e eu estou vendo que você está aí na mão com, eu não sei, isso aí acho que não é uma arma, né? A gente comentou rapidamente, aqui é um elemento combustível
fake, não é bem fake, mas a gente chama de dummy, que ele não faz problema, não causa nenhum problema, porque ele não tem urânio. Mas normal não tem esse rasgo aqui, isso aqui é só para poder enxergar. A gente tem 18 placas contendo urânio dentro, só que ela é revestida com alumínio e o urânio não tem contato com a parte externa. E você pode perceber que ela é vazada. Para quê? Para a água passar por dentro. E a água então tem aquela propriedade de tirar a energia do nêutron e também de refrigerar o elemento combustível. Esses elementos são feitos aqui no IPEM. Então, esses elementos combustíveis, aí é onde é gerada então a energia que é extraída aqui e aqui é onde é estudada e pesquisada no nosso reator. Exatamente, a gente extrai os nêutrons daqui e aí a gente ou torna as coisas radiativas ou extrai feixes de nêutrons para fazer experiências com eles aqui nesses 12 buraquinhos da parede que tem que levam até o núcleo. Legal, né? Então aí temos bastante aí oportunidades de ver, né? Acho que agora a gente vai ver algumas imagens que a gente pode observar aí algumas das montagens experimentais feitas aqui nos extratores de feixe do nosso reator. Agora, nós saímos lá do reator e nós viemos aqui para o CETER. E aqui no CETER nós estamos acompanhados da professora Iasco, que vai nos explicar o que é esse lugar aqui, professora. O que é esse lugar CETER? O que significa CETER, né? Então, CETER é o Centro de Tecnologia das Radiações. Então, nesse departamento nós temos várias instalações e máquinas que emitem radiação ionizante. E essa instalação aqui é o irradiador multipropósito de cobalto 60. Legal. Então aqui, basicamente, a função é irradiar as coisas, né? Isso, exatamente. Irradiar diversos tipos de materiais. E principalmente, então, artefatos médicos cirúrgicos, outras aplicações seriam a irradiação de alimentos, né? Bens culturais, pedras preciosas, banco de tecidos, né? Então, para implante ósseo ou tecidos. Então, tem várias aplicações. Então, tem outras pesquisas diversas que são realizadas nessa instalação. Professora, qual a diferença do material irradiado com o material que contém radiação? Há uma diferença? Sim, então os materiais que emitem radiação, né, por exemplo, os radioisótopos, né, que vocês viram no reator, né, nuclear, né, então esses materiais eles emitem radiação. Quando a gente fala de material irradiado com a radiação ionizante, né, então é importante enfatizar que esses materiais eles não ficam radioativos. Né? Então a radiação ela vai atuar no sentido de modificar materiais ou reduzir a carga microbiológica, mas não vai tornar o material radioativo. Isso é importante, então, que as pessoas saibam. Então o material irradiado ele não está contaminado como muitas pessoas pensam, né? Não, então o material irradiado ele não tem contaminação com material radioativo. Interessante, né, Fábio? E sim, mesmo, porque quando a gente pensa em contaminado, né, a gente pensa que ele contém um contaminante, né? E se for, então, algo que está contaminado com radiação, ele tem um contaminante radioativo. Ótimo, radioativo. Que não acontece nessa instalação. Porque a gente não coloca material nos alimentos, material radioativo não. Somente a radiação é que vai atuar, então, nesses materiais. Ela é quem incide, né? Bom, então a professora já falou um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode irradiar aqui. Professora, mas nos alimentos, pensando nos alimentos, qual é o benefício de irradiar alimentos? Então, existem vários benefícios, né? Então, um deles é aumentar o tempo de prateleira, né? Então, a durabilidade desses alimentos, por exemplo, inibindo o brotamento, né?
Outro benefício seria a esterilização ou a desinfestação, né, de insetos e larvas para fins de exportação, então de frutas, né, por exemplo. Tudo então que é feito no alimento seria basicamente no sentido de diminuir a carga microbiológica, né? Aumentar a durabilidade aumentar dele. a durabilidade, mesmo em outros tipos de alimentos como hambúrgueres, né? Que devido ao processamento ele pode ter uma carga microbiológica aumentada. Alterada. Então hoje a gente come coisas que foram irradiadas. Sim, por exemplo, já está bem estabelecido que é feito comercialmente, então seriam as especiarias, né? Então, por conta, né, por exemplo, a pimenta do reino, né? Então elas são colhidas ali, às vezes misturada com terra, então pode ter uma grande quantidade de contaminantes, né? Então esses temperos, eles são irradiados para que eles possam ser misturados nos alimentos e sem causar risco à saúde das pessoas que vão consumir esses alimentos. Então não tem risco nenhum de comer esses alimentos, né? Não, então, não. Muitas pessoas pensam, né, que tem radiação nos alimentos irradiados. Não tem, então está isento. Então a gente pode comer o alimento tranquilo, né, Fábio? Isso muito pelo contrário, né? Então vai benéfico, ser mais, né? sim, vai ser mais saudável porque a gente vai ter então uma quantidade de micro-organismos, né, que é tolerável, né, para o consumo humano. Então, Fábio, aí está a importância também, muitos alunos, muitos estudantes perguntam qual a importância da química, por que estudar física, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Que é a tecnologia que está ajudando, né, no dia a dia, né, Fábio? É isso, e a tecnologia não ajuda só na alimentação, não. Ela ajuda em muitas outras coisas, né? E nos fins médicos, professor, a gente poderia citar algum exemplo de aplicação da tecnologia nuclear para fins de saúde ou tratamentos de saúde? Então, aqui um exemplo, né, do que é feito aqui seria a esterilização de artefatos médicos cirúrgicos. Então, é considerado material estéril quando ele tem um micro-organismo viável a cada 1 milhão, né? Então, por exemplo, os catéteres ou as seringas, né, que vão então, injetar fluidos, né, intracorpóreos, né, então, nos pacientes. Então, esses artefatos eles são irradiados para que eles possam então, ser utilizados para a injeção desses fluidos intracorpóreos, né? E outra aplicação também muito importante seria a esterilização para banco de tecidos, né? Então seriam ossos e tecidos para implantes, né? De queimados, então grandes feridas. Existem estudos também utilizando pele de tilápia, né? Então como um dispositivo para fazer esse tratamento então de queimados, né? Muito bem, então olha, já vimos nos alimentos, na saúde, agora a gente fica pensando se tem alguma aplicação também da tecnologia nuclear que a gente poderia associar à indústria, que a gente poderia tratar como exemplo, né? A professora teria também um exemplo da tecnologia nuclear associada à indústria ou à purificação de algum minério? Então, por exemplo, nós temos a irradiação de pedras preciosas, né? Então, no sentido do beneficiamento, então, para incorporar valor agregado então, a essas pedras, por exemplo, o quartzo que é incolor, né? Dependendo da origem desse quartzo, né? Então, das impurezas que vão dar as diferentes cores nessas pedras preciosas, então vai agregar um valor, né, a um quartzo que as pessoas poderiam, assim, normalmente não dariam muito valor. Interessante. Legal. Então nós falamos aqui de algumas aplicações, né? Mas quando a gente falou dessas aplicações, você deve ter reparado que a professora falou muito bem de esterilizar. Então nós estamos falando de eliminar vidas microbianas, né? A professora poderia ajudar aqui os alunos a entender como é que a radiação elimina essa vida microbiana, né? Qual é o efeito dessa radiação sobre a vida microbiana ou sobre essas bactérias? Então, acho que até vocês já devem ter visto, né, que a gente tem os efeitos biológicos da radiação, né? Então, a radiação, ao interagir, né, de forma direta ou indireta, né, com as células dos micro-organismos, então vai atuar, pode ser na camada externa, né, então desse micro-organismo, ou mesmo no DNA, e aí provocando a morte, né, desses micro-organismos. E por isso, então, vai reduzir a quantidade, né, desses micro-organismos que poderiam causar dano, né, então, à saúde das pessoas.
Mas a dose é calculada para não matar também os tecidos saudáveis, né? Por exemplo, de repente, de onde a gente tem. Então, mas isso que você está dizendo seria quando a gente fala na radioterapia, né? Por exemplo, de uma pessoa que vai receber um tratamento médico, né? Então, aqui no nosso caso, a gente trata de radiação de materiais, né? Então, porque a área médica, né, a parte de tratamento médico utilizando, né, a tecnologia nuclear, isso quem faz os cálculos todos é um físico médico, que é uma outra especialidade, né? Que ele tem um conhecimento mais profundo dos efeitos da radiação nos tecidos, né, e órgãos dos pacientes, né? Que no nosso caso aqui, os estudos todos são voltados, então, para as modificações ou síntese de materiais, né? Ou mesmo esterilização, na diminuição da carga microbiológica, então, em materiais, né? Então é mais um ramo, né? Nós já vimos o ramo da educação, vimos o ramo aí no caso dos materiais, alimentos, e tem o ramo médico Da também, medicina, a medicina sim. também. Ok, numa outra área aí de aplicação Então da é bem tecnologia. vasto, né? É bem vasto. É bem vasto. Então a física e a química não se limita só à educação, né? Não. Então a gente pode abraçar um pouquinho mais aí a área das ciências, né, Fábio? Porque é uma coisa bem mais ampla aí que vocês possam imaginar que vocês veem em sala de aula, né? É isso. Professora, aqui também, no IPEM, ele ficou conhecido esses dias, até conversamos com o professor Frederico, sobre que o IPEM irradiou algumas máscaras aí, né? E elas foram irradiadas aqui. Sim, então, nessa pandemia, né, do Covid-19, então houve uma busca muito grande, né, por esses EPIs, né, principalmente para uso dos profissionais da saúde, né? Então, e como foi indicado que todas as pessoas, né, que fossem precisar sair de suas residências, né, utilizassem então uma máscara, então várias comunidades, vários grupos começaram a produzir máscaras, né, caseiras, né, então máscaras de tecido para proteção das pessoas. Então vieram muitas máscaras de tecido para serem desinfestadas, né? Então as pessoas, por mais que elas tivessem cuidado, né, ao costurar, confeccionar essas máscaras, então para reduzir então essa contaminação e que as pessoas pudessem utilizar com segurança, então foram irradiadas aqui, então muitas máscaras, né? Então além dessas máscaras de tecido, né, então existe um grupo que é da USP, o Inova USP, eles também irradiaram máscaras, né, de falso tecido para poder fazer a distribuição, então, por conta da demanda, né, por essas máscaras. E essa iniciativa não surgiu aqui do IPEM, né? Foi uma parceria do IPEM com uma ONG, né? Com algumas ONGs, então isso foi um trabalho, assim, um trabalho bem bonito, né? Que foi feito junto às comunidades e para poder fornecer, então, para as pessoas, né, até de baixo recurso, né, essas máscaras sem custo, né? Então, sim, com segurança, né? Sim. Então esse é um dos benefícios aí da tecnologia nuclear, nós associamos aqui a muitas coisas, né? Bom, professora, aí nós ficamos numa pergunta assim, já que a gente falou que lá naquela parte do fundo as coisas são irradiadas, lá dentro que fontes temos e que energias nós temos lá? Que nós estamos falando de irradiar, né? Estamos irradiando com que tipo de irradiação? Então, nessa instalação, por isso que é chamado de irradiador multipropósito de cobalto-60, então são utilizadas fontes de cobalto-60. Então, a nossa instalação, ela tem uma capacidade licenciada, né? Então, que é permitida de até 1 milhão de quirris, isso significa a quantidade de material radioativo que a gente tem aqui, né? Então, hoje está da ordem de 300 mil quirris. E essa fonte de cobalto-60, o cobalto-60 é um radioisótopo, né? Então, que sofre um decaimento natural, né? Emitindo radiação gama, e a radiação gama que é utilizada então nessa instalação para fazer então o processamento, né, por radiação. Legal, professora, muito obrigada aí. Eu posso só acrescentar claro, um detalhe? fique à vontade. Então, a energia, né, do cobalto-60, da radiação gama do cobalto-60, ela tem uma energia média de 1,25 megaelectronvolts. Então, essa energia ela não é o suficiente para causar alterações nucleares, né? Então não torna o material radioativo,
Por isso que a gente enfatizou, né, que os materiais eles não ficam radiativos quando são processados pelo cobalto 60. Importante. Professora, embora o material não fica radioativo, não significa que a pessoa pode tocar ou pegar ou manipular uma fonte de baixa irradiação, né? Sim, então aqui é um irradiador de grande porte, né? Então existem todos os procedimentos de segurança radiológica para que as pessoas possam operar, né? Então essa instalação, possam trabalhar, as pessoas recebem treinamento, né? Porque é uma instalação que oferece risco. Mas esse risco ele é controlado, né? Então se as pessoas atenderem, né, seguirem todos os procedimentos, né? E também a gente tem ali todos os itens vinculados à segurança radiológica para indicar para as pessoas, né, que a instalação ela pode ser operada de forma segura. Mesmo porque ela é bem grande, né? Porque aqui tem muitos materiais por aqui, né? Então entram coisas pequenas e coisas grandes para serem irradiadas aí, né? Então ele é multipropósito porque ele tem vários propósitos, né? Isso, exatamente. Várias pesquisas elas podem ser realizadas utilizando então essa instalação. Professora Yasmin, muito obrigado para a professora tirar esse tempo aqui e apresentar aqui para os nossos alunos da Educação Pública do Estado de São Paulo, né? Essa parte aqui importante dentro da nossa cidade, né? Esse irradiador, bem como o benefício que ele traz para a nossa cidade, viu? Sou eu que agradeço, né, aqui a presença de vocês e a oportunidade de estar divulgando, né, o que pode ser feito aqui, né, nessa instalação. E aí nós temos aqui no IPEM o programa, né, de pós-graduação, a gente tem disciplinas optativas da USP, né, que os alunos podem utilizar essa instalação para fazer as suas pesquisas. Pois bem, então quando eles estiverem aí na graduação, estiverem pensando o que fazer na pós-graduação, quem sabe poderão fazer a pós-graduação aqui no IPEM, conhecer a professora, conhecer o irradiador multipropósito e trabalhar aqui, quem sabe, no futuro, não é mesmo? Serão todos muito bem-vindos aqui, até para, se quiserem marcar visitas, né? Então é possível fazer visita pessoalmente aqui na instalação. Como todos esses alunos nossos, professores, são menores de idade ainda, tem que lembrar que quando completarem os 18 anos poderão vir aqui. Mas eles são terceirão, logo eles estão aí, ó, maiores de idade, vão poder vir aqui. Bom, mas a gente conseguiu, já que você não pôde vir até aqui, né? Aliás, nessa pandemia ninguém está podendo ir em lugar nenhum, né? A gente está levando aí o IPEM e essa instalação aqui muito importante, que faz parte do IPEM, para ir para você, para dentro das nossas salas de aula, viu? Agora, neste momento, nós vamos falar com mais duas pessoas que trabalham aqui no CETER e elas também cuidam aqui das atividades feitas aqui. É o Paulo e a professora Margarida. Você poderia falar, por exemplo, qual é a sua atividade aqui, Paulo? O que você faz aqui no CETER? Eu sou técnico operador do irradiador multipropósito. E a professora Margarida, o que faz aqui? Atualmente eu sou a gerente do Centro de Tecnologia das Radiações, que é o nosso centro, e a minha área de pesquisa é mais voltado para instrumentação nuclear aplicado para monitoramento de processamento de processos industriais e de meio ambiente. Então estamos falando com a pessoa responsável aqui pelo centro e também para uma pessoa que põe a mão na massa, né? Alguém que vai lá, põe os materiais para irradiar, né? Então você poderia nos dar alguns detalhes, né, de como que é feita a irradiação aqui no nosso irradiador? Os produtos a ser tratados, eles são colocados internamente na câmara de irradiação. Tem uma porta de acesso a essa câmara que é fechada. Estando fechada, é dado um comando na sala de controle, as fontes são expostas na câmara de irradiação e a fonte radioativa ela vai emitir radiação que, por sua vez, vai atravessar os produtos, causando o efeito desejado, seja esterilização, reações químicas, dentre outros. Então, para a gente entender, não tem como ligar e desligar as fontes aqui, não é isso? Não. A emissão da radiação é um processo físico. O que eu faço é controlar ou não a exposição das fontes dentro de uma câmara de irradiação. Então, quando eu quero irradiar alguma coisa, eu aproximo ele dessa fonte que está lá emitindo a radiação. Exatamente. Então é isso que esse radiador faz, né? Permite você posicionar as coisas perto dele, né? Exatamente. Muito bem. Aqui também tem vários projetos, já falamos aqui um pouquinho sobre a radiação de patrimônios culturais, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim. Essa é uma das diversas aplicações do irradiador multipropósito. Ele tem esse nome por conta da ampla gama de aplicações. Então, essa é uma das grandes áreas, que é a irradiação de itens de patrimônio cultural. Então, por itens de patrimônio cultural, você pode entender
obras de arte como pinturas, esculturas, livros, acervos de documentos. E para que eles são tratados? A rigor com duas finalidades. Uma delas é a chamada desinfestação, que é a eliminação de insetos, e outra é a desinfecção, que é a eliminação de fungos. Legal, hein? Então, olha, isso aqui tem tudo a ver com arte, né? Sim. Quem disse que física não tinha a ver com arte, hein? Estamos colaborando aí, pelo bem, né? A ciência é uma arte, né? Ah, sim, muito bem falado. Ô, professora Margarida, e que áreas de pesquisa atualmente são feitas aqui no CETER? Como o nome diz, o nosso centro se chama Centro de Tecnologia das Radiações. Então, nós utilizamos a tecnologia nuclear, a tecnologia das radiações para diversas áreas, tais como para a preservação de meio ambiente, obras de arte, como ele disse, na saúde, na indústria, para beneficiamento de pedras preciosas, né? Então a parte de agricultura, então nós temos uma ampla atividade de pesquisa, mas sempre utilizando a tecnologia das radiações. Então a radiação ela tem essas aplicações e os estudantes, os pesquisadores podem usar aqui o centro para isso. Braquiterapia é um tipo de tratamento, né, de câncer, e aqui nós realizamos pesquisas, também distribuímos semente de iodo 125, utilizados principalmente para tratamento de próstata, mas também cerebral e oftalmo. E outro tipo de aplicação na saúde seria para a pesquisa que nós estamos realizando para atenuação viral, principalmente para a Covid, e também biosensores para serem utilizados no diagnóstico de vírus, e agora estamos concentrados na de Covid. E a parte disso, nós temos uma outra instalação radioativa, além desse irradiador de cobalto, que seria o acelerador de elétrons. Tem aquele caminhão, e aquele caminhão está sendo projetado para ir às indústrias, né, para fazer o tratamento de efluentes in loco. Então a água é bombeada para o caminhão, que passa por um acelerador de elétron, que é outro tipo de radiação diferente, né, do irradiador. O filete de água passa em frente e aí ocorre a radiólise e degrada, né, os degradantes, os contaminantes, né, quebra as duplas ligações, formando radicais livres e devolvendo à natureza o efluente limpa. Então essa é uma das outras aplicações que nós realizamos. Nós também realizamos um trabalho, né, de caracterização de rochas reservatórias de petróleo, onde nós realizamos a caracterização, e junto com o grupo da Geociência e com da Engenharia de Petróleo da Poli e da USP, e nós fazemos uma prospecção de quanto de petróleo tem nesse reservatório, assim como nós aprimoramos a metodologia de recuperação, de extração do petróleo dessas rochas. Esse é um dos trabalhos que nós iniciamos agora, que foi aprovado, né, e que nós estamos iniciando. Então, e nesses trabalhos constam inúmeros alunos que colaboram conosco, né, junto com os alunos tanto do IPEM como da Poli. Outra pesquisa que nós poderíamos citar, acho que seria o beneficiamento de pedras, não sei se eu já foi mencionado, e aí de polímeros. Fazemos a modificação nos polímeros, né, através de reticulação, e melhorando, fazendo o aprimoramento das características dos polímeros. Então, e aqui rotineiramente também nós irradiamos fios e cabos utilizando essa outra instalação, que seria o acelerador de elétrons, para aumentar a resistência mecânica e elétrica dos fios de cabo, utilizando tanto para eletrodoméstico como para automotivos. As nossas principais pesquisas estão, acho que são estas, né? E aí uma das grandes propulsores dessas pesquisas no nosso centro seria o irradiador de cobalto e o acelerador de elétrons. Legal, professora. Falando assim de tantas energias, de tantas coisas,
com certeza os alunos ficam assim motivados até pensar em trabalhar aqui ou estudar aqui, né? Inclusive, nós, este ano, foram 3.000 alunos, né, formados em mestrados e doutorados nessa área de tecnologia nuclear. Então, a nossa CPG formou já 3.000 alunos desde a sua formação. Então aqui está contribuindo para o ensino, para a arte, para a saúde, para tantas áreas, né? Para a indústria, para a preservação do meio ambiente. Quanta coisa, hein? Bom, aí quando a gente está pensando nesse irradiador, Paula, a gente fica pensando sobre os tipos de fontes que tem ali, as energias envolvidas. Você poderia comentar um pouco sobre essas fontes e energias que estão envolvidas ali? Até se tem também ali também a gente observa o efeito Jericovski que a gente viu no reator? Sim. Então, a fonte que nós temos ali é o cobalto 60. O cobalto 60 ele é o isótopo instável do cobalto, ou seja, o isótopo radioativo. Lembre das aulas de química, tá? O que é isótopo, né? O isótopo cobalto 60, ou o radioisótopo, como é chamado cobalto 60, ele emite, a rigor, dois tipos de energia. Dois tipos de radiação, perdão. Energia radiante. Radiação beta e radiação gama. A radiação beta ela não tem um longo alcance. Para a nossa máquina ela não é tão relevante. Agora a radiação gama que está sendo emitida, ela tem um alcance longo e ela sim é relevante. Tanto que um irradiador de cobalto 60 como esse também pode ser chamado de irradiador gama. Agora quanto à energia, nós medimos a energia aqui em elétron-volts. Tá? Então considera-se que a radiação gama que está sendo emitida pelo cobalto 60 aqui, ela tem, na prática, um feixe monoenergético com energia de 1,2 megaeletronvolts. Essas são as energias envolvidas aqui nesse processo, né? Bom, então a gente já conhece um pouquinho aqui do CETER, dos trabalhos que são feitos aqui, até já conhecemos um pouquinho da instalação, né? E de algumas coisas que são feitas aqui. Professora, como nós estamos falando com alunos do ensino médio que estão pensando em ingressar talvez aí numa carreira universitária, estudar, e muitos deles talvez queiram ser físico, químicos, né? O que um aluno precisa fazer para um dia estudar aqui ou trabalhar aqui? Muitos dos nossos alunos iniciam como alunos de iniciação científica. Então, já no primeiro e no segundo ano de graduação, eles podem já visitar, né, o IPEM, porque nós temos um site onde todas as atividades do IPEM estão descritas. Então, o aluno pode procurar o professor, pode procurar o nosso setor de ensinos, que são direcionados, e iniciar como alunos de iniciação científica desde o primeiro ano de graduação até o final. E logo, muitos dos alunos de iniciação científica logo passa para o mestrado e em seguida ao doutorado. E como nós dissemos, né, nós temos um setor de pós-graduação bastante atuante, então estamos sempre abertos para a entrada de novos alunos, desde iniciação científica até o pós-doutorado. Professoras, aqui então o aluno de qualquer universidade pode... Qualquer universidade pode ser físico, químico, biólogo, médico, e engenheiros de todas as modalidades, e este ano, né, pela primeira vez, está aberto na FUVEST o vestibular para graduação em engenharia nuclear. Então, esses também poderiam, mas não é necessário ser engenheiro nuclear, mas qualquer modalidade da engenharia estão. E atualmente, né, com essa pesquisa que é mais recente, né, de obras de arte, nós temos vários restauradores fazendo pós-graduação aqui também. Nós queremos muito agradecer a professora por tirar um tempo aqui e participar conosco aqui, falando um pouquinho sobre as aplicações da tecnologia nuclear e comentando aqui também para os alunos como é que eles fazem o ingresso aqui para estudar na pós-graduação. Muito obrigado por sua participação. Todos os pesquisadores, não só desse centro, mas de todos, estamos sempre abertos para alunos desde a graduação visitarem os vários centros, né? E agradecemos a todos vocês, né, pela divulgação das nossas atividades, e muito obrigada então a vocês também. E também quero agradecer aí o Paulo, né? Por comentar aí conosco sobre o irradiador, participar aqui e nos falar um pouquinho sobre como que é ir pôr a mão na massa aí nesse trabalho, hein? Muito obrigado, Paulo. Disponha. Caso haja interesse para fazer
uma outra visita mais específica de alguma das nossas pesquisas, também as portas estão sempre abertas para vocês. Ok, muito obrigado, hein? Obrigado. Então nós estamos encerrando aqui a nossa parte da aula, que falamos aí sobre os irradiadores, falamos sobre o reator, falamos sobre a tecnologia nuclear, aprendemos muito nessas duas aulas visitando aqui o IPEM. Conhecemos pessoas, conhecemos a tecnologia, conhecemos vida das pessoas que estão aqui relacionadas a tudo isso. Espero que com esta aula você consiga se sentir mais motivado, tanto a conhecer mais sobre a tecnologia nuclear, conhecer sobre essa parte importante dos seus estudos, como também de continuar aí estudando, né? É muito importante, alunos, para nós não temermos a radiação, não temermos a tecnologia nuclear, é conhecer elas, não é mesmo, professor? É muito importante o conhecimento. É muito importante, né? O conhecimento é a melhor ferramenta, tanto para te proteger, proteger a nossa sociedade e continuarmos aí usufruindo da tecnologia. Então, alunos, até uma próxima. Eu quero agradecer a todos vocês e a todos que colaboraram com essa aula. Até mais. Até mais. Tchau. Até logo.